A palavra julgamento apareceu logo nas primeiras linhas da carta assinada e enviada por Donald Trump ao presidente do Brasil. A carta começou: a maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma desgraça internacional. Ele se referiu ao julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito e afirmou: esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. No parágrafo seguinte, o presidente dos Estados Unidos foi ainda mais direto sobre um dos alvos de sua chantagem: o Supremo Tribunal Federal. Eu vou chamar a atenção aqui para você de um trecho dessa carta do Donald Trump, encaminhada, portanto, para o Brasil, para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Trump diz o seguinte, abre aspas: em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Uma resposta imediata veio do presidente Lula ainda naquele dia 9 de julho. Num telefonema, Lula combinou com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que a réplica viria pelo Executivo. Na publicação, Lula disse que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. Que o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. E na noite do domingo, 13 de julho, uma posição da Corte surgiu, uma carta longa, destacando a história da nossa democracia. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, se manifestou pela primeira vez sobre a ameaça de Donald Trump. Ele divulgou uma nota intitulada Em Defesa da Constituição, da Democracia e da Justiça. Barroso afirmou que na carta enviada ao Brasil, Trump se baseou em uma compreensão imprecisa dos fatos ocorridos nos últimos anos e que diferentes visões de mundo não dão direito a ninguém de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram. E o ministro encerra a nota afirmando: é nos momentos difíceis que devemos nos apegar aos valores e princípios que nos unem: soberania, democracia, liberdade e justiça. Como as demais instituições do país, o Judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Júlia Dualib, é o STF e a chantagem tarifária de Trump. Como a carta do presidente dos Estados Unidos repercutiu no Supremo e como ela pode refletir em processos em curso na Corte Brasileira. Eu converso com Felipe Recondo, jornalista, escritor e pesquisador da história do STF. E com Rafael Maffei, advogado e professor da Faculdade de Direito da USP e da ESPM. Terça-feira, 15 de julho. Recondo, o presidente do STF publicou uma carta intitulada Em Defesa da Constituição, da Democracia e da Justiça. E nessa carta, ele se manifesta sobre outra carta, a já conhecida carta do Trump, que foi enviada para o presidente Lula na semana passada. Como é que você avalia o tom usado pelo ministro Barroso nessa carta em resposta à de Trump e como que ela foi articulada? Bom, Júlia, primeiro, acho que houve um esforço, e a demora explica isso, um esforço do tribunal para que o governo falasse. O presidente Lula, que é quem é responsável pelas relações externas do país, falasse primeiro. E o tribunal estava em silêncio. O ministro Gilmar Mendes publicou um tweet no final de semana, e aí hoje vem essa carta do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele chama atenção, né? Ele toma a defesa do judiciário, que é, de fato, o poder mais emparedado, né, mais desafiado na sua autonomia. Se a gente olhar as primeiras palavras da frase 2, 3 e 4 nenhuma outra democracia espontânea enfrentou, nenhum outro parlamento nacional presenciou, nenhuma outra Suprema Corte do mundo sofreu ataques tão violentos. Quer dizer... E aí ele diz, essas singularidades todas que você apontou definem um momento histórico da democracia combativa brasileira.
quando a defesa irredutível de preceitos constitucionais se transforma em imperativo civilizatório diante de forças que ameaçam não apenas as instituições nacionais, mas o próprio conceito de Estado de Direito do século XXI. Eu acho que um pouco da combinação das duas coisas, o fato de o presidente da República já ter se manifestado, o decano, o ministro Gilmar Mendes, já ter falado, e aí o ministro Barroso solta essa carta na segunda-feira, logo cedo. Ela parece mais uma carta para um discurso interno, né? Porque dificilmente o presidente Trump vai ler essa carta ou seus assessores vão levar a ele qual é o teor da manifestação do ministro Barroso. Parece mais uma tentativa de falar para o público interno, já que para os Estados Unidos quem fala é o governo brasileiro. E aí é sempre uma tentativa do ministro Barroso de convencer a sociedade da regularidade do processo no Supremo Tribunal Federal. Às vezes um esforço que é hercúleo, mas que pode ser um pouco inútil, afinal de contas já há posições de lado a lado muito fincadas e dificilmente uma carta como essa vai convencer um dos lados de que ele está errado. E só para fazer um adendo, esse foi o discurso, a carta do ministro Barroso é uma repetição do discurso que ele fez em Coimbra, no evento na semana passada, dizendo dos acertos do tribunal nos julgamentos que tem promovido e também na resposta que tem dado ao golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado lá em 2023. Então não é nada muito novo e mais parece uma resposta para o público interno do que realmente uma tentativa de fazer com que Trump ouça o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Faz sentido. Agora, se a carta não tem muito um efeito prático, você acha, Recondo, que as declarações de Trump, a chantagem de Trump, na verdade, pode ter algum efeito no julgamento em ministros que são mais críticos aos posicionamentos recentes da corte no julgamento da trama golpista, por exemplo? Eu acho que absolutamente, não vai ter efeito absolutamente nenhum. Talvez só retórico dos ministros durante os seus votos respondendo ataques ao tribunal, inclusive do presidente Trump. As decisões vão ser tomadas e baseadas no processo. E uma coincidência, né? A manifestação do Trump vem dias antes do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestar pela condenação de Jair Bolsonaro. E nós sabemos que já há uma maioria, a gente pode dizer, né, previsível, de votos pela condenação do presidente em razão de tudo que foi já descoberto durante esse processo dos depoimentos de Mauro Cid e outros militares. Então, o efeito no julgamento sobre o 8 de janeiro é absolutamente nenhum. E não há sequer nem um esforço do tribunal para responder a essa carta do presidente Trump com esse julgamento ou qualquer possibilidade de adiar o julgamento. Não muda em absolutamente nada o julgamento do presidente Bolsonaro, o que Trump fez. Até porque os ministros também sabem que esse é um problema, as tarifas impostas por Trump, é mais um problema econômico do que político. Tudo bem que a carta é notadamente com um cunho político e um ataque direto ao tribunal. Mas eles sabem que o que está em jogo não tem absolutamente nada a ver com Bolsonaro, né? Se eles livrassem Bolsonaro, Trump manteria as tarifas do mesmo jeito e os ministros sabem bem disso. Bom, não tem efeito então no julgamento da trama golpista, mas sabemos que há uma série de outras ações no Supremo. O próprio Trump cita a questão das Big Techs. Nesse assunto e em outros, Felipe, pode respingar algo? Aí eu acho que pode, Júlia, porque o tribunal, acho que a primeira coisa o tribunal está absolutamente convencido e se baseia também em manifestações de autoridades de outros países para dizer que está acertando no tratamento das Big Techs. E a gente vê discursos, inclusive, orgulhosos dos ministros do Supremo dizendo que é o único país do mundo que está tentando enfrentar esse problema de uma forma mais direta. O Supremo Tribunal Federal ampliou a responsabilidade das redes sociais pelo que publicam e estabeleceu os parâmetros que elas devem seguir a partir de agora. Com a votação concluída por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19. A regra geral é que as plataformas digitais são responsáveis pelo conteúdo do usuário
e devem ser responsabilizadas caso não retirem do ar postagens ilícitas ou criminosas. O outro relator, ministro Dias Toffoli, também citou o trabalho de construção de acordo para a tese e se emocionou. As sugestões todas foram feitas. De todos foram feitas, como registrou Vossa Excelência, e muito me honra, senhor presidente, poder fazer a leitura desta tese. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. E alguns países também têm trocado informações, especialmente da União Europeia, com o Brasil em torno disso. Então, nesse sentido, pode ser que o tribunal mantenha a sua posição. A gente sabe que vem aí recursos contra a decisão do Marco Civil e o tribunal pode, inclusive, aperfeiçoar sua decisão, e essa manifestação de Trump e os ataques ao tribunal podem, de alguma forma, sim, servir de alimento para esse julgamento. E um outro ponto que eu acho importante é a investigação em torno de Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro, que se diz exilado nos Estados Unidos, divulgou um texto no qual aplaude a carta de Trump e se atribui o sucesso pela transmissão de informações sobre o Brasil. O deputado, que está licenciado do mandato, mantém contato com o governo Trump. Porque aí fica mais claro o efeito da ação de Eduardo Bolsonaro ou do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele mesmo diz, financia a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Nós sabemos que tem uma investigação em aberto sobre a postura dele, sobre as ações de Eduardo Bolsonaro. E essa carta é um elemento a mais nessa investigação. No fim de maio, ele virou alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal por sua suposta atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Eduardo Bolsonaro afirmava que estava se dedicando a conseguir do governo Trump a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Claro que não estamos falando de um julgamento para o curto prazo, mas essa investigação está em curso e nós sabemos que é mais um elemento que vai ser usado, provavelmente, na acusação que pode ser feita ao deputado afastado, Eduardo Bolsonaro. Felipe Recondo, sempre uma honra te ouvir aqui no assunto, sabe tudo, entende tudo do judiciário brasileiro. Muito obrigada. Júlia, obrigado mais uma vez pelo convite. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Rafael Maffei. Maffei, quero começar pedindo que você analise a carta divulgada pelo presidente do STF sobre o tarifaço de Trump. Só lembrando que Barroso fez uma retomada histórica sobre os momentos em que houve uma tentativa de ruptura institucional no Brasil. E é sobre esse ponto que eu quero me debruçar. Para quem que ele faz essa regressão, uma vez que muito improvável que, Trump vai ler essa carta, 2, que algum assessor levará ela para ele? Olha, Júlia, acho que a gente tem que avaliar a carta em 3 níveis diferentes, Um primeiro é se perguntar se era cabível uma resposta direta do presidente do Supremo Tribunal Federal para o Trump, na medida em que as tratativas, esses diálogos, inclusive mais contundentes, entre países costumam ser travados no nível dos chefes de Estado, portanto, dos presidentes da República. Nesse caso específico, era importante que o Supremo se manifestasse, porque o Supremo foi diretamente mencionado na carta e o Trump condicionou as tarifas ao recuo do tribunal em uma série de ações que são da sua alçada exclusiva, como, por exemplo, os processos do Supremo contra o Bolsonaro, os processos que correm da trama golpista, assuntos relacionados a eleições, medidas contra as redes sociais. E o tom da carta adotado pelo ministro Barroso, como você apontou, ele optou por um conteúdo em que ele faz essa rememoração de fatos, retoma todo o histórico. Na nota, Barroso ressalta que nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial, mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas
eletrônicas, ameaças à vida e à integridade física de ministros do STF, inclusive com pedido de impeachment, acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. O que não precisaria necessariamente estar na carta. Ele poderia ter adotado um tom bem objetivo, bem breve. Quando no começo do governo Trump, o judiciário começou a ser atacado pelo Trump por conta das medidas que eram dadas pelos juízes contra a política migratória do Trump, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos fez uma nota de uma frase quando o Trump começou a conclamar pelo impeachment desses juízes, dizendo que impeachment não era o jeito adequado de você protestar contra uma decisão judicial, e sim recursos. Uma nota de uma frase. Barroso optou por uma outra estratégia. Uma carta mais longa, uma carta mais professoral, de certa maneira até um pouco mais condescendente. E a gente pode especular que isso se direcione não diretamente ao Trump, até porque, como você disse, não só ele possivelmente não vai ler, como ele não precisa da carta do Barroso para saber de nada daquilo. Ele tem uma assessoria imensa, tem inteligência, tem serviços diplomáticos, tem múltiplas maneiras, e é muito importante a gente saber que ele não fez o que ele fez porque ele desconhecia os fatos que o Barroso contou para ele. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ao adotar aquela medida tão extrema e nomear o Supremo como inimigo. Portanto, isso pode ser direcionado ou à opinião pública estrangeira, que no meio dessa maluquice, dessa política tarifária do Trump, na semana passada destacou o caso do Brasil, porque mesmo dentro daquilo que é muito incomum do que o Trump tem feito, o caso do Brasil, ao citar um tribunal e um conjunto de ações que correm dentro de um tribunal, destoa muito, mesmo diante dessa política incomum que o Trump tem adotado. O economista americano Paul Krugman escreveu um artigo intitulado Programa de Proteção de Ditadores de Trump, uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sua teoria, laureada com o Nobel em 2008, foi exatamente sobre o comércio global. Krugman afirma que ficou impressionado com a carta publicada por Donald Trump. Ele diz que as tarifas são uma política econômica e não podem ser usadas para intimidar ou fazer chantagem com outros países. Nesse caso, intimidar o Brasil a abandonar a democracia. Krugman acredita que os Estados Unidos não vivem nesse momento numa democracia plena, mas que se estivessem, Donald Trump poderia sofrer um processo de impeachment por causa dessas tarifas. E, portanto, o Supremo entrou um pouco na pauta desse mundo do Trump no noticiário internacional. Pode ser direcionado a eles, como pode ser direcionado também ao próprio público interno brasileiro, porque todo mundo começou a apontar, num primeiro momento, que o Trump estava tomando uma medida em reação ao Supremo. Os próprios políticos bolsonaristas se apressaram em culpar o Supremo por aquilo que o Brasil poderia sofrer em termos de tarifas. Portanto, o tribunal julgou importante rememorar o conjunto de fatos pertinentes, deixando claro que ele está simplesmente cumprindo a sua obrigação de aplicar leis, garantindo o devido processo legal e assim por diante. E o Barroso tem adotado essa estratégia de, sempre que pode, reforçar o quanto que o Supremo está fazendo. É uma ação dentro da institucionalidade para reagir a um conjunto de ações anti-institucionais das quais o tribunal foi vítima. O advogado-geral da União, Jorge Messias, publicou um artigo no jornal The New York Times em que afirma que a tarifa de 50% é desproporcional e contrária às regras do comércio justo, que nenhum governo estrangeiro tem o direito de ditar ou questionar a administração da justiça brasileira e que, no Brasil, o direito à liberdade de expressão é protegido. Messias termina defendendo a negociação e dizendo que o governo brasileiro permanece comprometido com um relacionamento construtivo e pragmático com os Estados Unidos, baseado no respeito à soberania, à legalidade e ao Estado de Direito.
A lei da reciprocidade econômica, sancionada em abril, depende de regulamentação. E isso está sendo feito por decreto, que foi assinado agora à noite pelo presidente Lula e vai ser publicado amanhã. O texto não cita nenhum país, mas permite ao governo brasileiro adotar medidas semelhantes caso decida dar uma resposta aos Estados Unidos. Portanto, os públicos podem ser variados, né? Um público externo, um público interno, mas sem a gente ter a ilusão de que aquilo, de alguma maneira, esclareça algo que o Trump não sabia ou que vá fazer com que o Trump mude de ideia porque agora ele foi escolado sobre os fatos do Brasil. E o próprio público do STF, né, que é um público para quem o Barroso sinaliza, né, com a carta, os seus pares, os ministros que estão lá com ele no dia a dia. Queria te ouvir também sobre a manifestação da presidente do STM, que é o Superior Tribunal Militar, manifestação da Maria Elizabeth Rocha, em que ela apoia o STF e diz que o judiciário tem um direito constitucionalmente assegurado em proteger a soberania nacional. Olhando pela perspectiva histórica, Maffei, em que momentos o STF agiu para assegurar a nossa soberania? Olha, é muito importante a gente lembrar, Júlia, que o Supremo, embora seja um tribunal que tem lá a sua competência delimitada, cuida de um conjunto de ações que é uma fração daquilo que acontece no judiciário brasileiro, ele é também a cúpula de um poder e o Barroso, além de ser presidente do Supremo, é o representante político e institucional máximo do poder judiciário brasileiro, que tem a missão, a prerrogativa e a função de fazer valer a lei aos fatos que ocorrem dentro do território nacional. Fazer valer a lei brasileira. Portanto, quando se percebe que existe alguma forma de ataque, alguma forma de afronta que seja direcionado àquilo que é talvez a condição mais básica para o funcionamento do judiciário numa democracia, que é a independência judicial, é esperado que outros juízes e juízas, outros tribunais, se somem em apoio, em solidariedade ao Supremo, porque isso equivaleria a um apoio à própria condição de funcionamento de todos os tribunais. Isso vale para o STM, vale para o STJ, vale para os TRFs, vale para o Judiciário como um todo. Quando o Supremo foi atacado no 8 de janeiro, embora aquilo tenha sido um ataque físico à sede apenas de um tribunal, todos os juízes brasileiros, todos os tribunais brasileiros se solidarizavam, porque simbolicamente aquilo era um ataque à independência e a integridade do judiciário como um todo, né? Mais recentemente, eu acho que a gente pode destacar justamente as ações que dizem respeito às empresas de tecnologia, as Big Techs, como exemplos desse esforço que o Supremo tem feito de fazer valer no território brasileiro o direito brasileiro, mesmo contra interesses políticos, interesses economicamente importantes. Tem um conjunto de ações que foram decididas pelo Supremo recentemente, que servem justamente para reafirmar o fato de que, quando uma ação ocorre em território nacional, quando uma empresa atua no Brasil, por mais que essa empresa tenha sede fora do Brasil, por mais que essa empresa opere por meio de data centers, por exemplo, que podem estar espalhados por qualquer lugar do mundo e podem inclusive mudar de um lugar a outro do mundo a depender das conveniências econômicas e jurídicas das empresas, a legislação brasileira será aplicável em benefício dos cidadãos brasileiros e dos usuários brasileiros, né? Portanto, nesse mundo em que as fronteiras estão menos determinantes para a atuação econômica das empresas, né, principalmente nas áreas de tecnologia, o Supremo tem feito esse esforço. E isso é um exemplo da tentativa de preservar a soberania jurídica e judiciária contra desafios da transnacionalização de uma série de atividades. Por fim, Maffei, quais podem ser as consequências dessa carta do STF? Olha, Júlia, é difícil a gente dizer, porque nesse caso específico a gente teria que tentar adivinhar as consequências de alguma coisa que o Trump pode fazer, e isso tem se mostrado uma tarefa inglória, né? Ingrata. Mas, em princípio, a minha expectativa é que o Trump, tendo feito a carta, e o Supremo agora tendo respondido dessa maneira comedida, módica, né, não deixou sem resposta um ataque direto a ele, a minha expectativa agora é que isso se desenrole mais no terreno das tratativas diplomáticas, comerciais e tarifárias, e que o tribunal saia da linha de frente
dessa briga pelos próximos dias, pelo menos até o 1º de agosto, é quando as tarifas devem entrar em vigor. Eu não tenho expectativa de que o tribunal mude nada da sua atuação por conta da carta do Trump. Eu acho que seria um suicídio institucional o tribunal dar qualquer sinal de que ele vai retroagir ou de que ele vai mudar a sua linha de atuação por conta de uma ameaça aberta que ele recebeu de um poder estrangeiro, por mais que isso traga dificuldades políticas para o tribunal, para o país, né? Impõe uma negociação difícil com um parceiro comercial importante que tem um presidente hoje muito agressivo. Eu acho que para o tribunal retroceder não é uma opção. Maffei, muito obrigada pela sua presença no assunto e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Este foi O Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Júlia do Ailib e fico por aqui. Até o próximo assunto.